Temos orado, temos cantado, e agora chegou a hora da palavra. Que belezinha aí, andando sozinha aí, procurando a mãe e o pai. E agora, meu irmão, liga ao trono. Nós vamos fazer uma oração. Deus vai falar conosco. Ele nos prometeu de estar conosco todos os dias. E esse é um dos dias para nós, dia especial de estarmos debaixo desse teto. Era um sonho de Guarulhos, era o sonho daquele que vos fala esta noite. Eu sempre sonhei. É a mensagem do nosso irmão na sexta-feira. O sonho, ele é tão importante, porque na medida que você sonha, você se preocupa e ora para que o sonho seja realizado. E eu não vou dizer para vocês que meu sonho não está completamente realizado. Depois de estar nessa cidade de Guarulhos há cerca de 23 anos, e conseguimos erguer, levantar, construir 55 templos para abrigar o povo evangélico aqui da cidade. E esse era um dos sonhos, mas o sonho continua, como nós ouvimos sexta-feira. O sonho não pode parar. Nós precisamos continuar sonhando, porque na medida que nós sonhamos, Deus prepara aquilo que nós desejamos para a honra e glória do seu nome. Não para a nossa vaidade, nem para a nossa grandeza, nem para o nosso orgulho. É para a honra do nome daquele que está no comando, daquele que criou todas as coisas, daquele que criou o ser humano com as suas próprias mãos, soprou na sua narina o fôlego de vida e deu vida. E hoje nós glorificamos a Deus, porque mais um sonho foi realizado na igreja, na cidade de Guarulhos. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Ele merece, ele está no comando, é ele que realiza os nossos sonhos. Amém. Cuida a tua cabeça. Glorioso Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui neste lugar. Este lugar não é outro senão o oráculo de Deus, aonde oramos, aonde clamamos, aonde divulgamos a salvação na pessoa de Jesus Cristo. E agora, Senhor, que os nossos corações se abram, os nossos ouvidos ficam atentos à mensagem da Tua Palavra para a edificação da nossa fé. Usa, Senhor, como Tu tens usado sempre o Teu servo, pastor José Bittencourt, e que o Senhor use para a honra e glória do Seu nome e alimentação para as nossas almas. Amém. Com vocês, pastor José Bittencourt, pastor presidente da igreja Santo André. Pertence Santo André, cidade, o bairro de Uti. Com ele, o microfone. E vocês não saiam dos seus lugares, mas uma hora nós estaremos aqui.
Meu. Amados, paz do Senhor Jesus. Amém. Diga: a vitória é nossa. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Diga assim: um novo tempo. Novo tempo. Toda a igreja, um novo tempo. Novo tempo. Mais forte, um novo tempo. Novo tempo. Um novo templo. Novo tempo. E o mesmo evangelho. O mesmo evangelho. Mais uma vez, mais força e vigor. Um novo tempo. Novo tempo. Um novo templo. Novo tempo. E o mesmo evangelho. O mesmo evangelho. Diga: mesmo evangelho. O mesmo evangelho. O mesmo evangelho que diz Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso de número 16. Fala assim a palavra: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Me permita ler 3 referências bíblicas. A primeira, Atos 20, 24. O evangelho de Deus, o evangelho, o mesmo evangelho, é o evangelho da graça. Diga assim: evangelho da graça. Diga. Olha, o mesmo evangelho é o evangelho da graça. Grave aí. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. A outra referência encontra-se em primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 11. É o evangelho da glória de Deus. O mesmo evangelho é o evangelho da glória de Deus, conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. Então, para gravarmos, diga assim: o mesmo evangelho é o evangelho da graça de Deus. O mesmo evangelho é o evangelho da glória de Deus. E Apocalipse 14, verso de número 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Diga assim: o mesmo evangelho é o evangelho da graça de Deus. O mesmo evangelho é o evangelho da glória de Deus. O mesmo evangelho é o evangelho eterno. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai Celeste, tenho lido a Tua palavra e nos curvamos diante da autoridade suprema da Tua palavra. Nos curvamos ao poder inspirativo do Teu Santo Espírito. Fala conosco, dirige, Senhor, a nossa mente, dirige a nossa boca, a nossa fala. Senhor, que a Tua igreja de bom grado acolha e receba a Tua palavra nesta noite. Que não haja nenhum obstáculo, nenhum impedimento contra a boa e perfeita exposição da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Amém. Tomai assento, meus amados irmãos, dando glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus, diga glória a Deus, diga. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Amados, Deus continue abençoando o ilustre servo de Deus, pastor Clementino Barbosa. Homem referencial, exemplar, modelo, referência e inspiração para muitos de nós, para nossa geração. Quero aqui agradecer a Deus pela inserção do nosso nome no quadro de preletores desta festividade. Não me julgo capaz, mas o Senhor é que nos faz capaz.
É o Senhor que nos capacita. É o Senhor que nos capacita. A diretoria do ministério, Deus abençoe a diretoria que tem estado ao lado do servo de Deus, pastor Clementino, e também os pastores dirigentes, pastores setoriais, que a graça do Senhor repouse sobre todos. Faço referência e também honramos o servo de Deus, pastor Dilmo dos Santos, pastor presidente da Assembleia de Deus em Piracicaba, ao pastor Cezinha, ao pastor Alex, homens de Deus que estão entregues a serviço do reino dos céus. Amém, amados? Deus abençoe a todos. Queridos, o que nós contemplamos aqui nesta noite, o que nós temos aqui nesta noite para compartilhar com os amados é que o mesmo evangelho continua sendo o mesmo evangelho. Desculpe a redundância, o mesmo evangelho continua sendo o mesmo evangelho. Temos um tempo que estamos vivendo, tempo de conquista e tempo de vitória. Temos um templo que estamos contemplando, estamos inaugurando. Vocês estão de parabéns, a Igreja de Deus está de parabéns, o povo de Deus está de parabéns. E aqui tem uma casa consagrada, edificada, erguida, para a reunião do povo de Deus, para o povo de Deus aqui se reunir e celebrar ao Senhor. Eu vou dizer uma coisa aqui, e não me tome por arrogante, não me tome por arrogante. Você está vendo aqui este prédio maravilhoso, este prédio bonito, mas o que é mais importante aqui neste lugar é a pessoa bendita de Jesus e você que está aqui sentado, adorando e exaltando o nome do Senhor. Eu vou repetir, para dar oportunidade para você dar glória. Nós estamos aqui contemplando este prédio bonito, ação, resultado de dedicação, resultado de esmero administrativo, mas a pessoa mais importante que está aqui neste lugar é a pessoa bendita de Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Amém, igreja? A Ele honra, a Ele glória, a Ele todo louvor, a Ele honra, a Ele glória, a Ele todo louvor. Se Jesus não tivesse aqui neste santuário, de nada valeria estarmos aqui presentes. Nós fomos atraídos por Ele, chamados por Ele, para estarmos aqui adorando e bendizendo o seu glorioso, o seu precioso, o seu excelso nome. Louvado seja o nome de Jesus. Temos um templo e o mesmo evangelho. Diga assim, temos um templo, diga. Tempo de vitória, temos um templo bonito, mas o evangelho é o mesmo. Não vai mudar. O evangelho é o mesmo. O evangelho não muda. O evangelho não muda porque é o evangelho que traz boas notícias para o pecador. O evangelho, ele traz boas notícias para o pecador. Aliás, este evangelho, ele foi pregado por Jesus. Você sabia que Jesus, quando iniciou, depois da prisão de João Batista, a Bíblia diz que Jesus então, depois que João foi entregue à prisão, apareceu Jesus na Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. O mesmo evangelho é o evangelho pregado por Jesus. O mesmo evangelho é o evangelho pregado por Jesus. Nós não publicamos e nem pregamos um evangelho diferenciado. Não pregamos o outro evangelho. Não pregamos o evangelho das coisas, não pregamos o evangelho do ter, o evangelho das coisas e o evangelho do ter. Tem muitos evangelhos aí sendo pregado, evangelho sendo pregado diferentemente.
não é o mesmo evangelho que Jesus pregou. O evangelho materialista, um evangelho materializado, um evangelho secularizado. O mesmo evangelho que pregamos é o evangelho que traz boas notícias de salvação para o pecador. Você pode dizer, pastor, quais são essas boas notícias? A primeira notícia que o evangelho traz, o mesmo evangelho, é de que Cristo foi ao Calvário. Ele veio, tomou forma de homem e foi ao Calvário de modo redentor para me substituir e te substituir ali na cruz. Essa é a grande notícia. Jesus morreu em meu lugar. O mesmo evangelho publica que Jesus foi morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou triunfantemente. O mesmo evangelho nós proclamamos de que ele venceu a morte. Ele venceu a morte com a ressurreição. O mesmo evangelho proclamamos de que ele vai voltar para buscar a sua gloriosa e bendita igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, igreja? É este evangelho que nós pregamos, não é? Pode ter um novo tempo, um tempo de vitória, um tempo que estamos contemplando o cumprimento do propósito de Deus, a realização de sonhos, mas também um templo maravilhoso, só que é o mesmo evangelho. Não vai mudar, tá certo? O evangelho da simplicidade, o evangelho que fala de Jesus, um homem simples. Jesus, um homem simples, e nós pregamos o evangelho também com simplicidade. Aliás, Martin Lloyd Jones, ele dizia que a simplicidade com que pregamos o evangelho é uma ferramenta poderosa para crescimento da igreja de Deus. Não precisa rebuscar, não precisa inventar, não precisa adicionar ou suprimir nada. Basta o que está escrito, basta a mensagem que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para os céus. Basta isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? É o mesmo evangelho. Eu gosto desta temática que os irmãos escolheram, e isto nos possibilita a falar as mesmas mensagens, a falar as mesmas palavras. Aliás, o apóstolo São Paulo, aos Filipenses, capítulo de número 3, ele diz assim, olha, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Tá certo? Não precisa buscar inovação. Diga após mim, igreja, pelo amor de Deus, diga, não precisa buscar inovação, diga. Não precisa buscar inovação, não precisa inventar. O evangelho não precisa de amuleto. O mesmo evangelho, o evangelho de Deus, o evangelho que foi pregado por Jesus, não precisa de amuleto, não precisa de talismã, não precisa de galho de arruda na orelha, não precisa de patuá, não precisa de ferradura atrás da porta. O mesmo evangelho que Jesus pregou é o evangelho da salvação, é o evangelho do poder de Deus, é o evangelho de libertação. Oh glória, nós vamos continuar dizendo que quando o evangelho alcança a pessoa, ela precisa mudar de conduta, mudar de mente e mudar de caminho, mudar de trajetória e mudar de comportamento. Nós vamos continuar pregando o mesmo evangelho, o evangelho que transforma. Não é um evangelho que simplesmente modifica, é evangelho que regenera. Essa é a melhor palavra. Uma coisa é transformação, modificação, outra coisa é regeneração. Esse evangelho que pregamos é o evangelho da regeneração, é o evangelho da mudança. Antes
Antes era, hoje não é mais. Antes estava nas trevas, hoje está na luz. Antes no ódio, hoje na paz. Antes na contenda, hoje na pacificação. Antes na luta, hoje na bênção. Antes lá descaminhado, hoje no caminho certo e que nos leva para a eternidade. Quem acredita no mesmo evangelho, levante a mão e dê glórias a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O mesmo evangelho, pastor Clementino, algo que me chama a atenção em falar sobre o evangelho de Cristo. Nós temos que pensar na graça de Deus. São Paulo, ele fala com muita propriedade. Ele diz, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Meu amado, evangelho da graça de Deus. Sabe, amado, tem outro evangelho? Tem evangelho segundo Allan Kardec. Tem evangelho, outros que produziram, aspas, evangelho, boas notícias. Mas o evangelho que pregamos, ele tem em Deus a sua fonte. Através do Senhor que gerou graça. Livro de Romanos 1, verso 1 está escrito: Paulo, servo de Jesus, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. É em Deus que este evangelho teve origem. E a Bíblia diz em Romanos 1, verso 2, dantes prometido, falado, quer dizer, profetizado pelos profetas, pelos nossos pais. Este evangelho, ele foi proclamado e prometido, mas é em Deus que tem a sua origem e a sua fonte. O mesmo evangelho que pregamos tem em Deus a sua origem e a sua fonte. É evangelho que veio dos céus, evangelho que veio dos céus, evangelho da graça de Deus. Isso significa dizer, amado, graça que gera evangelho, que gera boas notícias. E eu posso perceber o que diz livro de Tito 2,11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O evangelho em Deus tem a sua origem, que manifesta a sua graça e que traz salvação para todos os homens. Eu estou falando aqui para salvos, estou falando aqui para pessoas que foram resgatadas, pessoas que foram tiradas lá do mundo do pecado e transportados para o reino da luz, libertos pelo poder do evangelho, libertos pelo poder da palavra. Não foi a denominação que nos resgatou, não foi a placa da igreja que nos resgatou, não foi A ou B ou C, foi a ação poderosa do evangelho de Deus. A graça do Senhor nos alcançou e hoje estamos aqui neste santuário adorando o nome do Senhor. É o mesmo evangelho que traz mudança. Diga após mim, diga, evangelho que traz mudança, diga. Evangelho que traz mudança. Mudou a minha vida, mudou a tua vida, mudou a nossa vida. Oh glória! Mudou de forma tremenda, diametralmente oposto ao que nós éramos. Hoje nós estamos numa posição diferente, tá certo? Assentados em lugares celestiais. É verdade, assentados em lugares celestiais, alvos e destinatários da bênção de Deus. Antigamente debaixo da maldição, hoje debaixo da aliança eterna que está centrada em melhores promessas. Oh glória! Sobre a tua vida tem promessa de Deus, sobre a tua cabeça tem bênção de Deus e promessa de Deus. Levante a sua mão e adora o Senhor. Sobre a nossa vida tem bênção e promessa de Deus, bênção e promessa de Deus, pela ação poderosa
do Evangelho da graça de Deus. O mesmo Evangelho é o Evangelho da graça. Ô glória, diga assim, Evangelho da graça, diga igreja. Sabe por que Evangelho da graça? Porque não precisa pagar nada. Jesus já pagou tudo. Ô glória, não precisa pagar nada. Jesus, pastor Henrique, já pagou tudo. Pastor Marcos Hermínio da Luz, Jesus já pagou tudo, não precisa pagar nada. Evangelho da graça é evangelho que propõe ao homem mudança. A graça exige obediência, exige aceitação, diz o pensador, mas a prova disso é o arrependimento e a mudança. Não é uma graça fácil. Não é uma graça fácil, pode tudo, faça tudo o que quiser, debaixo da graça de Deus. Negativo. O Evangelho da graça de Deus é um Evangelho que traz mudança às pessoas. A graça, ela exige aceitação. Quer ser abençoado por Deus? Aceita a graça de Deus. Qual é a prova que você aceitou a graça? A sua mudança em Cristo Jesus. Oh glória! Que mudança fez Jesus na minha vida? Que mudança Jesus fez na tua vida? E é por isso que você está aqui adorando o nome do Senhor. Amém, igreja? Abra o coração. Abra o coração e aceite esta verdade. Graça que traz mudança. Graça que exige aceitação e graça que exige também a prova da aceitação, que é o arrependimento. Oh glória! E o arrependimento me levou à conversão. A conversão me levou à justificação feita por Deus. A justificação me levou ao caminho da santificação. E logo, logo haverá glorificação, consumação desta ação poderosa, salvífica do nosso Deus em nossas vidas. Amém, igreja? Oh glória! O mesmo Evangelho é o Evangelho da graça. Não precisa pagar nada. Você não precisa entrar pelo caminho da penitência. Não precisa fazer trabalho nas encruzilhadas. Não precisa você pagar coisas A ou B ou C. Não é comprado, é de graça. Evangelho da graça de Deus que salva os pecadores, me salvou e te salvou e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Amém, igreja? A segunda palavra que trago para os irmãos nesta noite, com base neste tema, um novo templo e o mesmo Evangelho. O mesmo Evangelho não somente é o Evangelho da graça, mas também é o Evangelho da glória de Deus. Diga Evangelho da glória de Deus, diga. Evangelho da glória de Deus. Isto quer dizer, tudo que fazemos aqui no santuário é para a glória dele. Quem canta é para a glória. Quem ora é para a glória dele. Tá certo? Quem administra é para a glória dele. Quem toca para a glória dele. Ninguém aqui está se apresentando. Não é para a nossa glória. Aliás, o conceito de ser servo de Jesus é sair do campo da atenção própria e concentrar-se na pessoa bendita de Jesus. O que significa dizer, quem é servo de Jesus não busca a sua própria glória, não busca a sua própria fama, não busca estar em pedestal, em holofotes humanos. Quem é servo de Jesus deixa a atenção própria, sai do campo da atenção própria e concentra-se na pessoa bendita de Jesus. Quem é servo de Jesus com base neste conceito? Quem é servo de Jesus? Amém, igreja? Servo de Jesus. Isto, amado, significa dizer, o Evangelho da glória de Deus é o Evangelho que publica a glória do Eterno. O Evangelho que publica a glória do Eterno. O Evangelho que publica a glória do Eterno. O que quer dizer isso? Quando nós falamos em glorificar a Deus,
nós estamos dizendo que queremos manifestar o caráter e os atributos do Deus que nós servimos. Oh glória! Quando nós damos glórias a Deus, nós estamos dizendo: Senhor, eu quero manifestar o teu caráter e os teus atributos. Quais são estes? Quais são os atributos de Deus? O caráter de Deus é um caráter impecável, tá certo? Os atributos de Deus, sua bondade, atributos da sua grandeza, atributos relacionados com a sua moralidade, com a sua santidade. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é bondoso, Deus é benigno, Deus é longânimo. Quando nós dizemos glórias a Deus, eu estou dizendo: o caráter de Deus é impecável, é santo, e eu estou dizendo: Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é especial, Ele é benigno, Ele é santo. Oh glória! Ele é amor, Ele é justiça, Ele é graça. Ele está aqui nesta noite para te abençoar e ouvir a sua adoração e o seu glória. Amém, igreja? Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar glória a Deus? O mesmo evangelho é o evangelho da glória de Deus. O evangelho da glória de Deus. Quando alguém pergunta o que significa dizer sobre a glória de Deus, significa também mostrar a total revelação daquilo que Deus é. Nunca nos esqueçamos, quando nós queremos que a glória de Deus esteja no santuário, nós estamos dizendo: Senhor, queremos mostrar através da tua glória tudo quanto tu és para a nossa vida e para a igreja. Amados, nós somos teístas, isto é, acreditamos em Deus. Isso aqui não é uma associação, isso aqui não é uma grande empresa. Nós repudiamos o chamado empresariado da fé. Isso aqui não é empresa da fé. Isso aqui é a igreja de Deus, corpo de Jesus, os que foram chamados e lavados pelo sangue do Cordeiro. E foi através do evangelho da glória de Deus que tudo isso aconteceu. Evangelho da glória de Deus, evangelho que evidencia a total revelação daquilo que Deus é. Vai continuar sendo pregado aqui nesse templo. Oh glória! É novo templo? Sim. É um novo templo? Sim. Mas o evangelho é o mesmo. Amém, igreja? O evangelho é o mesmo. E eu vou te falar uma coisa aqui. Aprendi de um homem de Deus, pastor Clementino Barbosa, de que quando a glória de Deus vai embora do templo, se instala desinteresse espiritual. Eu vou repetir. Quando a glória de Deus sai do templo, o desinteresse se instala. Mas aqui tem glória aí, irmão? Tem glória? Aqui tem glória. Nós publicamos glória, proclamamos glória, nós dizemos glória. Cada um no seu templo diz glória. Vamos dar glórias a Deus, para o desinteresse sair do santuário o mais depressa possível. Eu quero te dizer uma coisa: mais glória, mais interesse pelas coisas de Deus. 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 Tem glória aí, amado? Tem glória aí? Tem glória lá na galeria? Tem glória lá? Tem glória na galeria? Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. O evangelho da glória de Deus. Oh glória, isso aqui é maravilhoso. Não é evangelho do homem, é evangelho da glória de Deus. E finalmente, pastor Clementino, nós encerramos, tá certo? Falando a respeito do evangelho eterno. É um novo templo, mas o evangelho é o mesmo. Levante a mão para os céus, levante a mão para os céus. Diga assim: é um novo templo, diga. É um novo templo, mas o evangelho é o mesmo.
Continua com a mão erguida, pelo amor de Deus. Continua com a mão erguida, continua. Olha, aqui vai continuar orando, vai continuar orando, amém? Vai continuar tendo escola dominical, vai dando glória. Aqui vai ter círculo de oração. Aqui vai ter juventude orando, pode dar glória. Aqui vai ter jejum, consagração. Aqui vai ter separação de vidas. Aqui vai ter salvação de almas. Deus vai continuar salvando aqui neste santuário. É um novo tempo, mas o mesmo evangelho, o mesmo evangelho vai ser pregado aqui deste púlpito, aqui neste santuário. Deus abençoe. O evangelho, o mesmo evangelho, é o evangelho da graça, é o evangelho da glória de Deus, e é o evangelho eterno. Diga assim, evangelho eterno, diga. E aí eu encerro. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno. Glória a Deus. Sabe por que o evangelho é eterno? Logo vem à mente, porque o evangelho é classificado aqui como evangelho eterno. Sabe por que o evangelho aqui é eterno? Porque trata de questões eternas. Evangelho é eterno porque trata de questões eternas. Este evangelho está no coração de Deus. Lá no livro de Salmos diz: para sempre, Senhor, a tua palavra permanece no céu. Evangelho eterno, evangelho que trata de questões eternas. Nós estamos aqui tratando de questões eternas. A minha salvação, a tua salvação é uma questão eterna. Amém, amado? O teu futuro é uma questão eterna. É uma questão eterna. É por isso que o evangelho de Deus é o evangelho eterno. Evangelho eterno porque é um evangelho que ultrapassa o tempo. Ele transcende o tempo. É um evangelho eterno porque a época que é presente não sufoca o evangelho. É um evangelho eterno porque os modismos de toda a natureza não atingem o evangelho eterno. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Glórias ao nome do Senhor. É este evangelho que nós pregamos. Se Deus nos der vida, daqui a 30, 40, 50 anos, se estivermos ainda aqui, Jesus não arrebatar a igreja, estaremos pregando o mesmo evangelho, que é o evangelho da graça, é o evangelho da glória, é o evangelho eterno. Amém. Deus abençoe. Vamos continuar adorando ao Senhor com essa última canção. Nós já ouvimos a palavra do Senhor. Que nessa noite você possa continuar com o seu coração grato, cheio de gratidão ao Senhor, rendendo a Ele todo louvor. Eu quero pedir mais uma vez para vocês ficarem de pé, para juntos cantarmos essa canção ao Senhor. Cante conosco essa canção.
Pode ser eu, queridos. Deixe sentar, por favor. Depois de termos ouvido esta bela palavra acerca da imerecida graça de Deus, eu quero fazer aqui um questionamento. Este Deus que decidiu doar-se a si mesmo por nós, descer a lama podre desse mundo, ele foi o único que quis nos amar. Ouvimos hoje bem acerca da maravilhosa graça de Deus. Então eu quero questionar aqui se existe alguém que quer aceitar Cristo como seu suficiente Salvador. A graça de Deus está disponível. Tem alguém em nosso meio, aqui do meu lado esquerdo, do meu lado direito, dê um sinal assim com a sua mão, para que nós possamos orar pela sua vida. Para que o Senhor possa trabalhar dentro do seu coração e promover o ato regenerador em ti. Tem alguém? Amém? Se não tem, eu então devolvo aqui a palavra ao pastor que me cedeu por um instante. Você pode aplaudir o Senhor? Aplauda ele com mais força. A sua maravilhosa graça nos alcançou. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele é tão grande que não tem espaço no arranha-céu, na terra, no mar. Ele não consegue repousar em um desses lugares, porque Ele é muito grande. Ele é muito grande para o mundo, mas Ele consegue morar nos nossos corações. Ele consegue habitar conosco. O Espírito Santo, Ele mora em nós. Pai, Filho e Espírito Santo é um Deus poderoso, grande, maravilhoso, mas Ele cabe nos nossos corações. A pastora Adeli fez um apelo, mas eu sinto que tem alguém essa noite que precisa levar esse Deus para o seu lar, que precisa levar esse Deus para a sua família, que precisa levar esse Deus que cabe no teu coração e que tem poder suficiente para dirigir a tua vida. Ele está no comando de todas as coisas. E eu quero dizer, se porventura tem alguém, volte sexta-feira próxima. Volte sexta-feira próxima, porque nós vamos continuar falando dele. Nós vamos continuar falando do Evangelho. Nós vamos continuar falando do poder do Espírito Santo para transformar o homem e a mulher. E convencer do pecado, da justiça e do juízo. Leva ele para a tua casa, vai meditando no que você ouviu. Quão grande. Deus fala, você ouve. É o título do nosso livro. Não estou fazendo propaganda de livro, não. Só estou dizendo que é o título. Deus fala, você ouve. Você dá crédito. Deus falou contigo essa noite. Por isso eu estou te convidando. Venha sexta-feira. Você é bem-vindo. Sexta-feira. Muito bem. Eu quero chamar aqui o pastor Marcos para dar os
os avisos, e aviso importante para você. Mas deixa eu falar, eu vou fazer um convite. Quarta-feira, o que nós temos aqui? O que nós temos aqui quarta-feira? Com o quê? Com clamor em favor dos enfermos, em favor daqueles que se afastaram da igreja, em favor dos desempregados. E se você estiver desempregado, venha quarta-feira. Se você estiver enfermo, venha quarta-feira. Venha. Se você tem alguém na tua família que está afastado da igreja, venha quarta-feira, que o clamor que nós fazemos após cantar uma palavra de reflexão, nós fazemos um clamor com o grupo, e Deus tem ouvido as nossas orações e tem operado milagres e maravilhas. Venha quarta-feira. Aproveitando que o pastor mencionou o culto de oração, tanto o culto de oração como a escola bíblica dominical, a entrada é sempre pela rua de trás aqui, tá? Não é pela frente, tá? Porque nós então limitamos essa entrada aqui, porque não vai encher o templo, então entramos pela rua Itaveraba, número 405, aqui atrás. Não se esqueça, tá? Tem muitos irmãos que já vieram no culto de oração e ficaram esperando aí na porta, não tinha ninguém, acabaram indo embora. Mas então a entrada é pela rua de trás, rua Itaveraba 405. A escola bíblica dominical da mesma forma. Meus queridos, nós teremos no final de semana que vem, a partir de sexta-feira, sexta, sábado e domingo. Sexta-feira estará pregando aqui o pastor Beiró de Andrade, pastor presidente ali de São Mateus, da Assembleia de Deus em São Mateus, Ministério de Madureira. No sábado, nós estaremos aqui com o pastor Ricardo Bitum pregando a palavra de Deus e o conjunto Fat Family, louvando ao Senhor. E no domingo à noite, o pastor Ziel Machado estará pregando a palavra de Deus. Todos vocês estão convidados a participarem aqui conosco. Deixa aqui só fazer mais uma menção, pastor. Nós tivemos hoje um grande batismo aqui e nós tivemos vários jovens da sede, irmãos também, que participaram do batismo. Onde estão vocês que participaram do batismo hoje aqui? Fiquem em pé, por favor. Aí, vamos aplaudir o Senhor. Estamos aqui na festa da Is. E os demais espalhados por aí, né? Alguns do Ministério Infantil. Deus abençoe a vida de vocês. E mais um aviso só. No final, os diáconos que aqui estão nesta noite, mesmo que seja na Regional 5, das congregações da Regional 5, por favor, nos ajudem a recolher as cadeiras, tá? As cadeiras que foram colocadas aqui, nos ajudem a recolher para que coloquemos ali no local adequado, tá bom? Quanto mais diáconos, melhor, né? Menos viagens será feito. Amém. Muito bem. Praticamente o culto está encerrado, mas eu quero apresentar os nossos candidatos pela convenção. Pastor Alex, candidato a deputado estadual, e pastor Cezinha Madureira, Alex Madureira, Cezinha Madureira, deputado federal. E nós temos também o pastor José Bittencourt, que é pastor do nosso ministério, é membro da nossa convenção e também é candidato. Fica em pé, meu irmão. Eu sei que você ficou em pé aqui muito tempo, né? Também é candidato a deputado estadual. E nós temos o compromisso de orar por esses homens. São pessoas que já têm um traquejo quanto a essas posições no nosso estado e no nosso país. E eu gostaria, vocês podem ficar sentados mesmo, nós estaremos fazendo uma oração pelos nossos irmãos. Amém?
eu quero convidar aqui o pastor Américo Maciel, pastor Américo Maciel, fazer uma oração.